orar? Vamos buscar o nosso Deus. Deus Santo, Deus grandioso, nós te louvamos, te adoramos, Pai, porque o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é benigno, Pai, compassivo. Te louvamos, Pai, porque o Senhor se inclina até nós. Te louvamos, Pai, porque o Senhor vem ouvir a nossa oração. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus paciente, é um Deus que, de fato, estende a sua paciência, Pai, para que nós consigamos agir conforme a sua vontade. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor vem nos salvar, o Senhor vem nos restaurar através da obra sacrificial de Jesus Cristo. Rendemos glórias a Ti, Pai, porque o Seu poder é insondável e, de fato, é capaz de restaurar até o mais vil pecador. Te louvamos, Pai, porque podemos nos humilhar diante da Sua presença, podemos nos achegar a Ti, Pai, confiante de que o Senhor nos ouvirá, Pai, de que o Senhor receberá a nossa oração. Que o Senhor venha nos ajudar agora, Pai, para que tenhamos um coração voltado a Ti, para que nossas orações sejam orações que agradam ao Senhor. É assim que nós oramos, clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos continuar sobre a ideia de oração do dever ao prazer. Já estamos na reta final do livro, né? E hoje nós vamos falar sobre a participação dos santos, né? O ajuntamento dos santos e como que isso se desenvolve na ideia da oração. Abra sua Bíblia no Salmo 34, versículos de 1 a 3. Salmo 34. Verso de 1 a 3 diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Meus irmãos, orar, por mais difícil que seja na prática, é uma ação autêntica, é uma ação natural do cristão, daquele que foi regenerado através do sacrifício de Jesus Cristo, né? E essa ação de orar, de se voltar a Deus, ela se demonstra também na união da igreja, no ajuntamento santo. Infelizmente, para muitos hoje, há uma dificuldade de entender ou de ver a importância da igreja. Alguns acham que a igreja é apenas uma estrutura física, um prédio com uma cruz em cima, uma perspectiva que a igreja se resume apenas a algo estrutural, né? Outros, infelizmente, acham que a igreja é apenas um rótulo doutrinário, ou um rótulo denominacional, uma associação, né? Um ajuntamento legal, e não conseguem perceber a questão da importância da igreja, da ideia do que é realmente igreja. E é interessante que as Escrituras, ela não fala que igreja é uma perspectiva de construção, né, de um prédio, até porque a igreja primitiva ela se reunia nas casas, né? A igreja não se resume apenas a um rótulo ou a uma questão de placa ou de nomenclatura. A igreja vai muito mais do que isso. A Escritura Sagrada descreve a igreja, quer seja ela local, quer seja ela global, cósmica, ela descreve a igreja como a união dos santos, o ajuntamento dos santos. Os santos na terra que são ligados através do sacrifício de Jesus Cristo, que estão juntos buscando ao Senhor. A igreja, e de fato vista como Igreja de Cristo, ela não se resume a algo físico, ela se expande para uma questão espiritual, para algo muito além de uma perspectiva que os nossos olhos podem ver. Porque a igreja é o ajuntamento do santo. E sem essa união das partes separadas, né, se não é o corpo juntado, nós não temos uma igreja, né? Se nós destrincharmos, olharmos a igreja como perspectivas individuais, de pessoas individuais, nós não temos igreja. Porque a igreja não é uma ideia de indivíduos solitários, separados, que não se ajuntam, que não se desenvolvem em comunhão. Pelo contrário, a igreja de Cristo é de fato o ajuntar-se, é estar junto. Ou seja, nós estamos vendo referente à unidade do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12.
de 12 a 14, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, meus irmãos, nós devemos entender que a Igreja de Jesus Cristo se refere ao corpo de Cristo Jesus, né? E o corpo de Cristo Jesus não se refere a membros individuais, a membros separados. O corpo de Cristo é o ajuntamento dos santos, é a união do corpo de Cristo, juntos, unidos para buscar ao Senhor. Portanto, nós somos membros uns dos outros, todos parte do mesmo corpo. Nós somos membros uns dos outros, nós nos completamos e nós fazemos parte de um corpo só. E este corpo que caminha junto através do cabeça Jesus Cristo é a sua igreja. É a igreja visível de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, o ponto a ser aprendido é que, dentro do corpo de Cristo, em primeiro lugar, nós somos chamados a compartilhar uma vida comum com Cristo e em Cristo e por meio de Cristo com todos os outros cristãos. Nós devemos ter uma vida em comum, nós devemos ter uma espiritualidade em comum, nós devemos crescer em comum. Seria muito estranho, né, você ter um pé físico maior do que o outro, né? Seria muito estranho você ter uma orelha muito maior do que a outra. Seria muito estranho ter um olho diferente do outro. Tem um rapaz famoso que tem um olho para baixo, né? E nós percebemos, fica estranho, não se enquadra no corpo. Essa é a ideia. Nós, como corpo de Cristo, nós devemos caminhar juntos. Devemos ter um objetivo, para que todos nós nos desenvolvamos juntos. E, em segundo lugar, como consequência, para nos doarmos a amar e servir e fortalecer os nossos coparticipantes no corpo de Cristo. Ou seja, se eu tenho que caminhar junto, se eu tenho que me desenvolver junto, se eu tenho que crescer junto, consequentemente, eu tenho que me dispor a ajudar o outro a crescer junto também, a socorrer o outro, a, de fato, me doar em favor do corpo de Cristo, a amar o outro em favor do corpo de Cristo, a amar o outro em favor do corpo de Cristo, para que todos nós, como corpo de Cristo, nos fortalecemos, cresçamos juntos. E um alerta, meus irmãos, a autossuficiência, assim como pensar apenas em si mesmo, é algo negativo dentro do corpo de Cristo. Aqueles que acham que eles são crentes sozinhos, que eles são igrejas sozinhos, isso é extremamente prejudicial. Deus não fará prosperar o orgulho daqueles que pensam que eles podem passar sem a ajuda dos outros cristãos. Não existe uma igreja de uma pessoa só, como não existe um corpo de um membro só. Se eu cortar o meu braço, ele não se torna um outro corpo. Ele se torna um membro fora do corpo. E, consequentemente, esse membro fora do corpo vai acabar morrendo. Assim também na Igreja de Cristo Jesus. Uma pessoa não é o corpo de Cristo. E uma pessoa, quando quer se desbravar como o independente, ele está trazendo problemas para si, né? Ele está, de repente, demonstrando um orgulho do seu coração em não se submeter ao corpo, não se submeter à cabeça, não se submeter aos outros irmãos. Por isso, meus irmãos, que a união da igreja, particularmente a igreja em oração, ela pode gerar frutos maravilhosos. Ela pode gerar resultados maravilhosos. E quando a igreja de Cristo se une, se junta para, como um corpo, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, isso com certeza traz muitos benefícios. E nós aqui podemos lembrar e destacar as graças que nós já recebemos através da oração, né? As respostas de Deus que nós já tivemos a partir do ajuntamento dos santos, clamando ao Senhor. É claro que nós já vimos respostas positivas e respostas negativas. E nós devemos entender que até quando Deus responde negativamente, Ele está respondendo.
Ele está trazendo o seu querer sobre a nossa vida. E ao mesmo tempo é interessante que há 1000 anos antes da formação da igreja cristã, lá em Atos, o salmista Davi retratou algo da unidade que o povo de Deus pode vivenciar dentro da igreja. Veja aí no Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O salmista já estava demonstrando o quão maravilhoso é o ajuntamento dos santos. Quando os irmãos, aqueles que louvam ao Senhor, estão juntos para buscar o mesmo Deus, para adorar ao Rei dos Seis. Mas veja, tanto naquela época em Davi, quanto na época da igreja primitiva, quanto nos dias de hoje, nós devemos ter consciência, meus irmãos, que todas as igrejas são falhas, são imperfeitas, têm os seus problemas. Mas mesmo por meio dessas falhas, Deus usa a igreja para lixar, né? Para tirar as arestas da nossa natureza, para revelar o seu amor por meio da diversidade do seu povo. Então, por mais que existam as dificuldades, por mais que existam as barreiras a serem enfrentadas, nós devemos ter consciência que Deus usa também essas dificuldades para moldar, para forjar a sua igreja. As tribulações, como nós já vimos anteriormente, não são ações negativas sobre a nossa vida de forma aleatória, à toa, sem propósito. Nós devemos ter consciência que até os momentos difíceis, até os momentos tristes, são ações de Deus sobre a nossa vida, trabalhando no nosso coração. E ao mesmo tempo, quando a igreja sofre, quando a igreja passa por momentos de turbulência, né, de exclusões, de disciplinas, isso também serve para forjar, para lixar, para trabalhar a igreja de Jesus Cristo. Nós devemos ter consciência que Deus está cuidando do seu povo. Deus está purificando a sua igreja. Deus está conduzindo a sua igreja em santidade. E por isso, meus irmãos, nós devemos entender que as dificuldades também nos conduzem ao ensino, à pregação das Escrituras. Elas vêm também para nos fortalecer à medida que cada um de nós desenvolve as suas próprias habilidades no serviço dele, de Cristo Jesus, para nos purificar mediante a vulnerabilidade da confissão, para nos inspirar no meio daqueles que estão mais adiante de nós no caminho de Deus, para nos incentivar ao amor e às boas obras e para nos atrair para mais perto dele mesmo e uns dos outros, mediante as nossas orações conjuntas. Ou seja, Deus, ele vem trabalhar no meio de nós. Deus, ele vem nos conduzir para nos forjar, para desenvolver um cristianismo puro e simples. E por isso, meus irmãos, Deus está interessado em nossa união. Deus é aquele que tem pleno interesse em que nós sejamos um em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, de 22 a 24. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. Meus irmãos, veja só que nós estamos nos achegando ao Monte Sião, ao Monte Celeste, à cidade do Deus vivo. E nós, meus irmãos, por mais que nós estamos ainda vivos, nós estamos arrolados nesta membresia, porque nós somos, como diz o versículo, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos.
Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Por mais que nós estejamos vivos ainda, querendo ou não, o já ou ainda não nos conduz a entender que nós já fazemos parte deste reino celestial. Nós já estamos participando deste reino eterno, porque Cristo Jesus já está preparando a nossa morada nos reinos celestiais. Então, entenda, meus irmãos, que o céu é o objetivo da nossa peregrinação terrena, o destino onde, pela misericórdia de Cristo, cada indivíduo do povo de Deus passará a eternidade. E, de fato, aqui é uma perspectiva temporária, o qual a Igreja de Cristo Jesus está sendo trabalhada, forjada, para alcançar aquilo que Deus já tem preparado para nós. Da mesma forma que Deus quer a nossa união, Deus usa a nossa união para desenvolver o seu querer. Abra sua Bíblia em Efésios 4, de 12 a 16. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que o induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja, meus irmãos, a caminhada cristã, a caminhada do corpo de Cristo, ela tem como alvo, como propósito, o aperfeiçoamento dos santos, para que nós nos aperfeiçoemos, para que nós cresçamos. E, de fato, este aperfeiçoamento é para o desempenho do serviço, para que nós trabalhemos, para que nós tenhamos atitudes, para que nós servimos a Igreja de Cristo, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. É como se fosse uma questão cíclica, né? Cristo vem nos aperfeiçoar para que auxiliemos os outros a serem aperfeiçoados, e assim vai caminhando sucessivamente, né? E qual que é a ideia? E para que tudo isso? Para que versículo 13, aqui, para que todos cheguemos à unidade da fé, para que tenhamos a mesma fé, para que caminhemos juntos, como falamos no início, para que o corpo de Cristo se desenvolva igual, para que também tenhamos o pleno conhecimento do Filho de Deus, para que nós alcancemos a perfeita varonilidade, para que nós sejamos como Cristo Jesus. E, ao mesmo tempo, para que não caiamos nos falsos ensinos, nas falsas doutrinas, nos falsos profetas, nos falsos homens que se levantam para tentar destruir a Igreja de Cristo. Por isso, devemos seguir a verdade em amor. Devemos crescer naquele que é o cabeça, aquele que é o líder, Cristo Jesus. E por isso, meus irmãos, assim como disse John Wesley, não há nada mais anticristão do que um cristão solitário. Porque o cristão, ele é chamado para viver em corpo, em união. E a união, juntos, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, rogando ao Senhor, a Igreja de Cristo Jesus vai se desenvolver, vai crescer, vai de fato caminhar junto para que todos nós tenhamos uma fé que se desenvolve e se aproxime de Cristo Jesus. E esse é o nosso alvo, meus irmãos, como corpo de Cristo, como Igreja de Jesus Cristo, que nós desenvolvamos a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Cristo, e como corpo de Cristo nós busquemos ao Senhor, para que consequentemente sejamos abençoados e possamos ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.